Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura. Que isso, Causou até interferência no estúdio. Que o Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. Eu vou até ler a matéria, para ser bem detalhista. Não, sim, mas eu já peguei aqui, então eu já vou ler aqui, ó. Porque, ó, eu vi... Opa, fala nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje a gente vai ver a repercussão da matéria do Globo, do jornalista, publicada aí pelo jornalista Diogo Dantas. Segundo ele, o Flamengo já admite vender Gabigol, que estaria passando por uma espécie de fritura dentro do clube. E não é segredo para ninguém que o Gabigol está insatisfeitíssimo, né, com a reserva. Já teve até aquela história da bronca do Tite, né? Enfim, eu trouxe para vocês 2 vídeos com essa informação. Os links dos vídeos completos vão estar aqui na descrição do vídeo. Também deixo para vocês a matéria completa do jornal O Globo, do Diogo Dantas, também como link, para quem quiser lá dar uma lida na matéria, tá? E pessoal, dá uma olhada na inscrição. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like. Se possível, comenta. Grande abraço, bom vídeo a todos. Gota de suor, mas é que tem uma notícia importante que saiu aqui no Globoesporte.com, que diz o seguinte: Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura. Que isso, Causou até interferência no estúdio. Repete. Cósmica. Você ouviu o que eu falei? Repete. Ouvi, mas repete pro Arnaldo. Repete, eu não ouvi. Você não ouviu? Não. O Arnaldo não ouviu, aqui do meu lado não ouviu. Hoje, né? Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. É a reportagem do Globoesporte.com. Não, é o Globo, Diogo Dantas. Globo, Diogo Dantas, exatamente. Bom repórter. Muito bom repórter. Liga lá. A situação do Gabigol, inclusive, foi abordada com o próprio Marcos Braz depois do último jogo, né? Da vitória no Fla-Flu. Ele apareceu querendo falar, é sempre solícito ao falar, e aí perguntamos mais uma vez sobre Gabigol e ele, mais uma vez, se teve a resposta de que vai ser feito melhor para o atleta e para o Flamengo. Nesse sentido de ser feito melhor para o atleta e para o Flamengo, se não for uma renovação, é pelo menos uma venda, porque o contrato do Gabigol termina agora no final de 2024. Isso significa que, a partir do meio do ano, ele pode assinar pré-contrato com outro clube, e aí, de repente, se o Flamengo não negociá-lo, ele sai até numa situação sem render, né, sem ter lucro para o rubro-negro. Então, o Gabigol é um cara ídolo da torcida do Flamengo, ele é um cara que, por mais que esteja no banco de reservas, quando entra no campo de jogo, o Maracanã explode, o torcedor tem ainda carinho, tem identificação com o Gabigol, mas está extremamente insatisfeito no banco de reservas. Ano passado, vocês vão lembrar, né, teve toda a situação de Corinthians, vai para o Corinthians, não vai e tudo mais. O desejo do atleta era de permanecer no rubro-negro. Na verdade, se eu não me engano, do meio para o final do ano passado, já se falava numa conversa, numa extensão de 4 anos, num contrato até 2028. Depois o Flamengo quer ajustar esse contrato, o Gabigol não quer, e há esse impasse. Então, a situação, o cenário é esse. Gabigol quer jogar de centroavante, quer jogar na posição dele. Isso ele fala desde quando o Vitor Pereira era o treinador do Flamengo. Só que na posição dele hoje, o Pedro tá com muita moral com o técnico Tite. O Pedro, no total, se eu não me engano, são 7 gols em 7 jogos. E não vai sair para o Gabigol entrar. Fora que a questão de personalidade do Gabigol, né, interfere muito. Gabigol vai a público dizer que conversa com o treinador para jogar na posição dele, Gabigol vai a público para expor algumas situações e aí o Flamengo internamente não gosta. Gabigol, por exemplo, né, quando vai entrar no campo de jogo e é sinalizado um pênalti, ele pede para o treinador para entrar e bater o pênalti. Então, na sequência, leva uma bronca no vestiário do técnico Tite. Então, tudo isso culmina, de fato, para que ele seja um pouco escanteado, uma vez que, né, seja aquela situação de que precisa de algum tipo de controle, enfim, questão disciplinar. E aí ele está insatisfeito, Flamengo também não está gostando da situação,
e num pensamento de que se ele quer sair, então a gente negocia, a gente lucra e ele vai viver a vida dele. Esse seria, assim, um cenário, amigos. Agora, quem é o clube, se está de fato, se já chegou proposta, essa informação eu não tenho. Se o Diogo Dantas tem, inclusive, é um cara que tem muito respeito e merece o crédito pela informação, né? Mas, por hora, é esse cenário mesmo que envolve o Gabigol. Agora, Marília... O Flamengo, de acordo com o jornal O Globo, tá? É a matéria... acho que é o Diogo Dantas. Do jornal O Globo... O Flamengo já admite, de acordo com a matéria, tá? Deixando claro aqui para quem está assistindo ao programa, que o Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. Eu vou até ler a matéria para ser bem detalhista. Não, sim, mas eu já peguei aqui, então eu já vou ler aqui, ó. Porque, ó, eu vi, mas é que eu achava que você tinha resumido. Ó, diretoria entende que comportamento como reserva dá razão à decisão de não renovar. E aí diz, membros da alta cúpula da diretoria do Flamengo, ligados ao presidente Rodolfo Landim, já admitem internamente que querem lucrar com a venda de Gabigol até o meio do ano. Com a renovação travada, após a alta pedida do jogador de 54 milhões de reais, entre aumento e bonificações, o Flamengo aguarda oferta para que o camisa 10 gere uma boa compensação financeira. O contrato atual, ainda de acordo com a matéria, eu estou lendo a matéria na íntegra, vai até dezembro e o jogador pode assinar com outro clube no meio do ano. Para não dizer que perdeu o Gabigol, olha aí, ó. Para não dizer que perdeu o Gabigol para um rival, o Flamengo promove uma fritura interna. Ou seja, a matéria ainda quer revelar bastidores que estão fritando o Gabigol de propósito. O clube acredita que o comportamento do ídolo, enquanto está na reserva do Pedro, confirma a dificuldade de tê-lo no grupo, se não for protagonista, o que o técnico Tite já indicou que não será. O departamento de futebol, sobretudo na figura do vice Marcos Braz, ainda mantém discurso apaziguador e indica a possibilidade de se encontrar um caminho para ampliar a era Gabigol. O Corinthians, que manifestou interesse no atacante no começo da temporada, segue de olho e aguarda a movimentação do Flamengo para voltar à cena para uma nova proposta, uma nova ofensiva. Isso é o que diz a matéria, Mauro. Pelo que você tem de contatos na diretoria, você acha pertinente essa reportagem? Vamos lá, vamos voltar um pouco aqui no tempo. Primeiro, assim, um ponto que eu acho que é importante. Eu acho, na minha visão, os 17 milhões de euros que o Flamengo pagou à Inter, né, pelo Gabriel, eu acho que já se pagou. Ele já se pagou. Ele já deu retorno técnico, retorno não só com gols de decisão, não. Com o desempenho dele em 19, 20, 21, 22. 2 brasileiros, ele jogou muito bem, 2 Libertadores, jogou muito bem. Quando o Pedro foi artilheiro, ele também jogou muito bem. Agora, o ano passado para cá, aí que a coisa realmente virou. Então, acho que o dinheiro foi investido, ele já voltou para o Flamengo. Valeu, foi todo mundo saiu ganhando. A Inter recuperou o dinheiro que colocou na contratação, quando foi buscá-lo junto ao Santos, e ele deu retorno. Sem contar aquele que você não consegue medir, né? Que é a torcida, os jovens, as crianças que gostam dele e tudo mais, que de repente até muitos passaram a torcer pelo Flamengo em função da admiração que ele desperta na garotada. No ano passado, eu fui o primeiro a dar essa informação, da renovação do contrato que estava alinhavada e que teria aumento de salário e seria uma renovação por 4 anos com mais o ano de 2024, que ainda ia começar, totalizando 5 anos mais de contrato. Ou seja, teria esse ano que ainda tem de contrato, mais 4. Iria até os 32. A gente trouxe essa informação aqui no Bate-Pronto, inclusive. E a reação foi, como eu já falei aqui outras vezes, a pior possível dentro da diretoria do Flamengo. Eu vou mais longe. Teve gente da diretoria que chegou a dizer para o Landim, se renovar nessas condições, eu estou fora. Ameaçou sair da diretoria. Eu não vou continuar, porque isso é um absurdo. Teve gente que chegou a dizer para o Landim, gente importante da diretoria dele. Isso é um absurdo. Porque você sabe muito bem, né, que tem um bloco do Marcos Braz, tem outro bloco, tem outro bloco, não é todo mundo pensando junto. Quando falar diretoria do Flamengo, não é um corpo único. Todo mundo unido. Não é bem assim, não. É um governo de coalizão, né, do Landim. Então, você tem diferentes correntes políticas ali, e gente que pensa, além da questão política, tem a questão da maneira como as pessoas encaram a gestão. Muita gente é contra o Marcos Braz, é contra a maneira como o Braz
comanda o futebol. Que é uma coisa mais antiga, meio paternalista, brodagem com o jogador e tal. E tem muita gente que acha que tem que ser pão, queijo, que é o tal do profissionalismo. Funciona assim, ou não? Alguém acha que... A gente fala muito, né? Futebol europeu, não sei o quê. Alguém acha que no futebol... Você falou do Guardiola agora há pouco. O Guardiola, quando não dá, vai embora, cara. Se não está rendendo, siga seu caminho. Pode ser quem for. Qualquer um. Ninguém escapa. Ninguém está acima. Então, quando as pessoas pedem isso, elas têm que entender que um regime extremamente profissional, ele vai avaliar questões minimamente técnicas e profissionais. Então, existe sim quem seja radicalmente contra a renovação, nas bases que foi negociado inicialmente. Há uma forte oposição. O Landim, eu até cantei essa pedra e falei, vai travar no Landim, travou no Landim e não saiu mais. E o próprio Landim, pelo menos há alguns meses, não sei se mudou de ideia, acho difícil, porque não há motivo para tal, ele também achou que a renovação não fazia sentido, tanto que ele travou. Mas ele também não quer ficar marcado como o presidente que vendeu o Gabigol. Mas aí tem a preocupação, né? Porra, foi eu que perdi o Gabigol, ele vai para um outro lugar. Aí vem um outro episódio. O ano passado ele veio muito mal, né? Aí o Gabigol termina o ano. Ele comete, na minha opinião, alguns deslizes. Não sei o que vocês pensam. Como, por exemplo, aquela entrevista... A final da Copa do Brasil são 2 erros. O beijinho do Dorival. Não tem que fazer isso, né? Segundo, ele sai do Morumbi, perdeu o título, aí dá uma entrevista na zona mista. Parece que nada aconteceu. Cara, você perdeu uma final, você tem que sair, cabeça baixa, tal, respeitar o luto do torcedor. O torcedor tá espumando. No momento que tava o Flamengo, né? Que tava uma vergonha. Perdeu a última chance de ser campeão e valia a vaga na Libertadores. E assim, com todo respeito ao São Paulo, o Flamengo com um time muito mais caro que o São Paulo, com jogadores melhores, pô. Peraí. E perdeu, assim, jogando mal o jogo do Rio de Janeiro, que foi o erro do São Paulo de escalá-lo junto com o Pedro. Mas enfim. Aí ele falou, naturalmente, ainda reafirmou que faria de novo, que o Dorival... Tudo bem, não, outro erro. Aí ele faz uma participação lá no podcast, aí flerta com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. Você imagina o Cássio flertando com a torcida do Flamengo? Você acha que a torcida vai gostar? Não. Só fala assim, que legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. Lógico que não. Então ele ainda teve isso. Então assim, isso vai gerando um desgaste com uma parte da torcida dentro do clube, exceto com aqueles que são gabizetes, né? Que são os seguidores incondicionais, que acham que a plaquinha vai ser levantada de novo, que 99 vai voltar, essa coisa toda. Só que o fato novo... 99? 2019. 2019. Só que o fato novo é o quê? A temporada começou e nada mudou. Ele treinou nas férias, ele parece que está mais em forma física, o shape é outro e tal, mas não mudou, Thiago. Não mudou, ele está jogando mal. Ele entra em campo, não acontece nada. Ele começou 2 jogos, fez gols, mas não foram grandes atuações, com times mais fracos, né? Ele sai do banco, não acontece nada. Mas aí o jogo o time já está mexido, o adversário também já está mais cansado, o placar já está 2-0, se encontra algumas facilidades. Nada está acontecendo. Então, o que acontece hoje? Eu acho que essa me parece, aí é uma conclusão minha, que esse receio de perder o Gabriel para um outro time e tudo mais, ele diminui em função do quê? Alguém pode afirmar que o Gabriel vai jogar como jogou antes? Assim, cravar com toda certeza? Não dá. Porque, assim, mas idade para isso ele tem, né? Essa é a questão. Acho que a grande dúvida para mim é o seguinte, o que está acontecendo com esse rapaz? Ele tem só 27 anos. É um ocaso precoce? É um o que vai acontecer? Um ocaso, final, assim, chegou no fim da linha. Eu tenho medo de ser a mesma situação, quer dizer, a mesma, que eu não estou comparando o nível, pelo amor de Deus, do Neymar. De virar popstar, gostar de ser popstar e desvirtuar um pouco da bola. Mais ou menos que o Ronaldinho Gaúcho tinha na última temporada do Barcelona. E aí... Aí você olha 2006. A semelhança. O Ronaldinho gostava de coisas ainda no futebol, o Neymar também, o Gabriel também, com essa coisa de querer ser trapper e tal. Bararé. Então você vê que são caras que não estão só concentrados no futebol, eles gostam de ter uma vida fora ali e tal, que, sei lá, talvez tire a concentração. É difícil dizer se ele vai voltar. Porque o que me chama a atenção é que ele está tentando, claramente ele quer. Ele treina, ele chega, ele corre, ele quando não consegue fazer uma jogada, você percebe que ele fica irritado, mas não está conseguindo, gente. No Campeonato Carioca, contra os pequenos, contra o Fluminense, ele estava 2-0, pô. Era a hora, né, de aproveitar e meter mais um gol aqui no Fluminense e tal. Nem conseguiu fazer nada aconteceu. O Arrascaeta que quase fez um gol no meio campo, mas ele estava ali. Então, assim, não está acontecendo nada. Então, acredito sim, que mais pessoas comecem a pensar, cara, agora vai vender para quem? Vender para quem? O Vampeta falou isso, eu acho que vende fácil. Mas quem vai pagar? Essa é a questão. Agora tem um outro detalhe.
Acho muito difícil que a renovação aconteça nas bases que ele pediu, porque nada justifica, cada vez menos. Ele quer 2 milhões de salário por 4 anos, não é isso? Era mais ou menos isso, né? Algo próximo. Mas ele ainda quer um valor de compra. Isso que piora a situação. Isso acho que não vai acontecer. Porra. Seria uma loucura, né? Se já era uma loucura antes, agora menos ainda. Agora, tem uma coisa na matéria que me chama a atenção, que é assim, ele está sendo fritado. Como que ele está sendo fritado? Por quem que ele está sendo fritado? Ninguém está fritando o Gabriel, ele está se fritando sozinho, gente. Né? Estão usando esse discurso do Tite para dizer que é fritura. Não é fritura. Não é fritura nenhuma. O Tite deixou claro ali, eu não quero o individualismo. Jogo, ele entra todo jogo. Todo jogo ele entra. Se ele fosse fritado, o Tite ia fazer assim, Gabriel fica no banco. Não entra nesse jogo, entra com 3 minutos. Agora eu vou tentar o Bruno Henrique de centroavante para tirar um pouco o Pedro. Ou busca alguém da base lá e põe lá, não põe. Isso é fritura. Pô, vem cá, o Gabriel está no banco, por que ele não entra? Ele entra todo jogo. E nada justifica ele ser titular e sair o Pedro. Ou tirar um outro jogador para ele jogar junto com o Pedro. Nada. Ele não está se impondo para ganhar a posição. Nem o Bruno Henrique. Não está sendo fritado também o Bruno Henrique? Não. O Cebolinha está jogando mais do que ele. Pode ser que amanhã o Bruno Henrique ganhe a posição, joga no lugar do Luiz Araújo, no lugar do Cebolinha, sei lá, no lugar de quem. Mas você tem que entrar em campo e jogar bem. Sempre foi assim no futebol, né? O cara que está no banco, ele ganha a posição quando? Ele entra lá, joga bem, o técnico começa a ver, cara, eu tenho que botar esse cara no time, ele está jogando melhor do que o outro. Então ele vai arrumar um jeito. O Bruno Henrique não tem jogado tanto para pedir passagem e o Gabriel menos ainda. Então eu só não concordo com essa questão da fritura, que eu não consigo identificar que fritura é essa. O Tite está sendo correto com relação a isso. Está botando quem está jogando melhor. Mas você acha que realmente já há um interesse de vender para fazer dinheiro com o Gabigol? Eu acho que o Marcos Braz não gostaria de vender. O Landim acho que deve ter o receio ainda. Mas dentro da diretoria, certamente tem gente que... Isso aí é uma informação. Tem gente que venderia correndo se aparecesse uma proposta. É que o Corinthians nunca fez proposta, né? Ficou só no farol. Até tem uns malucos aí que dizem que eu sugeri a troca do Yuri Alberto pelo Gabigol. Eu nunca sugeri isso. Na realidade, a gente estava discutindo aqui sobre esse assunto, o Flávio estava no programa, né? E a gente, no meio do debate, falando, como é que o Corinthians poderia fazer uma proposta pelo Gabriel se ele não tem dinheiro? Eu falei, o único jogador que o Corinthians tem que ter um valor de mercado é o Yuri Alberto, que custou 20 milhões de euros, é 5 anos mais jovem e também é atacante. Isso se o Corinthians tiver os direitos dele, que eu não sei se é dele, se é do... Você deu uma possibilidade, você não sugeriu. Isso, exato. Foi o único nome que nós chegamos aqui no debate, a conclusão de que poderia ser assim, olha, eu te dou o Yuri Alberto, mais um dinheiro, sei lá o quê, para ter o Gabriel. Porque dinheiro não tem. Não tem dinheiro para fazer proposta. Uma proposta pelo Gabriel, que é um jogador caro, né? Para tê-lo agora. No meio do ano, não. Pode fazer um pré-contrato e tê-lo no ano que vem. Outra história. Mas você vai ter que comprometer uma receita alta, né? Agora, contratar o Coronado, segundo o próprio Corinthians, custará o pacote, né? 2 milhões por mês. 37 milhões. Então, não duvido nada que o Corinthians faça uma proposta para ele para o ano que vem, como essa. Que aí, para o ano que vem, ele sai livre. Agora, é uma decisão difícil. O Flamengo vai ter que tomar. Renova, não renova? Talvez fazer uma proposta menor. Porque tem isso, né, Mauro? Tem que vender no meio do ano se não for ficar com o Gabigol. Porque senão ele vai embora de graça no fim do ano. Esse é o negócio. A questão é para quem? Alguém apareceu aqui que pague quanto ele quer ganhar, que é caro, e pague algum dinheiro do Flamengo. Vamos lá, o Vampeta falou isso. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu acho que o Palmeiras adoraria tirar o Gabigol do Flamengo. Imagina pra Leila. Tirei o Gabigol do Flamengo. E o centroavante do Palmeiras é o Flaco Lopes, que é menos jogador que o Gabigol. Eu não sei se... Vocês não acham que seria... O perfil se combina muito com o perfil do elenco do Palmeiras, não. Que o Abel pode não querer um estrelão pra acabar com o que ele fala que é o coletivo. Que o Abel é bem tipo Tite, né? O perfil do elenco do Palmeiras não tem muito é low profile. Essa pegada aí do Gabriel, que é popstar, né? Que tem um lado bom aí dele e tal. Quando tá jogando bem, é ótimo. Gera mídia, gera dinheiro. A grande questão é o seguinte, isso que eu não concordo com a matéria, assim, não é que eu não concordo com a matéria do Diogo, eu fico perguntando, onde está a fritura? Porque que fritura é essa? O cara treina, entra todo jogo, mas não joga bem, porque não está sendo fritado. Ele que não está conseguindo render. Ele está se fritando. Ele que está se fritando, por mais que ele até queira, demonstra até mais interesse do que ano passado, parece mais engajado, mais afim, né? Mas... é isso que me deixa uma grande pergunta. Quer dizer, o cara entra, ele está afim, o time está melhorando, ele não rende. O que será que acontece? E aí lembrou bem que o Piperno, o Ronaldinho, chegou nessa idade mais ou menos. Depois teve lá o Brilhareco ou outro.
No Flamengo teve alguns momentos e tal. Atlético Mineiro. Ele não foi mal no Flamengo, ele ganhou a bola de prata na época, como um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores, mas também é aquilo, né? Teve problema perto da final, né? Com o Cuca, depois contornaram, jogou, assim, vai levando, né? Não é aquela coisa de eu tenho um cara aqui jogando, não é como no Barcelona, que ele jogava e destruía, né? E era aplaudido no Bernabéu, era uma coisa absurda o que ele jogava. Já era aquele assim, vamos tirar, vamos ver o que dá para tirar. Era parecido com o Adriano no Flamengo. Como é que foi o Adriano no Flamengo? Foi campeão brasileiro. Foram 4 meses. Era notícia do jornal todo dia. O Adriano chegava segunda, não treinava. Até tem uma história boa, né? O Adriano não treinava segunda-feira, né? Quando tinha... O Marcos Braz era o vice de futebol. E aí eu me lembro de uma história que um jogador mais novo chega para um outro mais velho e fala assim, não dá, pô. Tem cabimento isso. O cara não treina segunda-feira, eu tenho que estar aqui, ele não está aqui. Aí o outro vira e fala assim, cara, o cara todo domingo tá dando bicho pra gente, tá dando tudo certo. Deixa quieto, vamos levando do jeito que tá. Cala a sua boca. Vamos ver o que acontece. Aí foi e ganhou um campeonato brasileiro que ninguém imaginava que o Flamengo pudesse ganhar. Com ele, o Petkovic jogando barbaridade. Tinha outros jogadores bons, tinha o Léo Moura, tinha o Juan. Até o Zé Roberto jogou bem. Jogando muito bem. O time não era ruim. Tinha o Ayrton jogando bem, tinha bons jogadores até. Ronaldo Angelim. O Bruno, que depois cometeu um crime, mas era um goleiro muito bom. Era o melhor goleiro do Brasil, né? Então, assim, o time tinha, mas se organizou de repente e ele era um ponto de desequilíbrio. Mas tinha ali algumas coisas, porque para ter o Adriano, cara, era daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, não ia dar. E nem o que aconteceu no ano passado, né? Convidaram o Adriano para comentar a Champions League lá em Istambul. Não aconteceu. Você acha que ele vai? Mas desfilou na escola de samba. Gente, ele foi o enredo da camisa verde aqui, né? Porque assim, o Adriano faz o que ele tem vontade, cara. Ele é assim, total. Se você chegar, Adriano, vamos fazer isso. Ele não tiver muito afim, não insista. Deixa que ele vai fazer o que ele tem vontade. Já era assim, mais ou menos, nessa época. Mauro, eu já fui pra Roma. Eu tava na Globo na época, eu fui pra Roma. Ele falou, vem pra cá que a gente vai fazer uma entrevista maneira. Que eu falei, pô, o imperador no Coliseu, irmão. Vamos fazer... Vem pra cá. Ele sofreu uma lesão. Ele não falou. E eu fiquei lá em Roma. Eu falei, cara, e aí? Ele é assim. Eu vou fazer se eu quiser. Por isso que muita gente fala, vou fazer uma entrevista com o Adriano. Eu falei, não conte que ele vai, não. Porque se no dia ele não tiver afim, ele não vai. Ele pode estar fazendo qualquer coisa banal do dia a dia dele. Não é porque tem um outro compromisso importante. Então, assim, esses caras você tem que ir lidando. O Ronaldinho foi assim. Agora, se o Gabigol estivesse entregando, aí até alguém vai dizer, não, o Gabigol tem isso, tem comportamento, mas ele decide o jogo. Mas não está decidindo, gente. O Gabigol que decide jogos hoje é uma coisa imaginária. Agora, se vai voltar ou não sei. Eu, sinceramente, eu acho que é difícil afirmar. Vamos ver, o tempo vai dizer. E as coisas de ganhar o bicho, vocês vem lembrar, assim, o jogo que o Adriano não jogou contra o Corinthians, na penúltima rodada, que lá cortou o pé, sei lá o que aconteceu. Queimou numa lâmpada. Queimou. Quem cortou o pé foi o Arão, depois no outro lá contra o Inter, em 2020. Vocês lembram quem jogou no lugar dele? O Bruno Mezenga. Foi. Ele era o reserva do Adriano. Assim, com todo respeito ao Bruno Mezenga, mas é outro nível, né? Então tem muitos. Deixa o homem aí, vai. Deixa o homem que não tem outro melhor. Mas se tiver alguém, mais ou menos, aí dá problema. O Gabigol, no caso, sim, claro que são pessoas diferentes. Se ele não tá bem, tem o Pedro ali. Então, aí já é outro nível. Aí já não tem como. Então, eu acho que isso também é um problema, né? Se o reserva do Gabigol fosse um jogador como o próprio Bruno Mezenga, acho que a situação seria outra. Se fosse o Mateusão ainda. O Mateusão, mas é o Pedro, né? Aí não tem jeito. É verdade que hoje ele é o reserva do Pedro, né? E sim, não tem motivo nenhum para ser diferente. Sim. Não existe nenhum argumento... Até porque o Pedro entrou numa boa fase que ele também não estava. O Pedro agora faz gol todo jogo. Mas aí que tá o negócio, né? O Gabigol, ele já faz mais de um ano que ele não joga bem, que ele não tem uma boa sequência. E é óbvio que a gente, não sou profeta, não sei o que vai acontecer com a vida de ninguém, nem com a minha daqui, enfim, há 2 dias, mas, assim, é difícil você imaginar um jogador que inicia um ciclo como esse aí de queda, que ele não consegue mais se acertar por N razões, e que daqui a pouquinho você fala, bom, mas agora vai ser tudo diferente, agora ele vai se recuperar e vai ser aquele jogador que ele já foi um dia. Isso acho que tem uma chance maior de acontecer quando o jogador de fato ele muda de ambiente, ele muda de clube. Dentro do mesmo clube eu acho extremamente improvável. E eu acho que essa é uma variável que passa na cabeça de muita gente no Flamengo, porque é difícil lidar com essa questão. Porque ele é muito ídolo, né? Então, ele é muito ídolo, ele tem um contrato que vai vencer no fim do ano. Ele quer muito dinheiro, o clube obviamente não quer pagar muito dinheiro, mas o clube também sabe que existe a possibilidade que ele vai embora de graça daqui a pouco.
Então, e aí? Quer dizer, vamos abrir mão dele, quer dizer, vamos correr o risco de perdê-lo de graça para um clube que pode ser, inclusive, um rival direto, porque eu não sei se ele vai. Se o próximo destino dele seria o Brasil, seria um clube de algum outro mercado. Então, ninguém sabe rigorosamente do que vai acontecer com o Gabigol. E é óbvio que o dirigente ele vai ser cobrado depois. Imagina como seria a cobrança para o Landim, para o Braz e tal. Se daqui a pouco, se daqui um ano, por exemplo, enfim, o Gabigol aparece jogando no Vasco. É uma coisa improvável hoje. Mas se ele sair de graça, né, sei lá, numa dessa, alguma SAF resolve fazer algum tipo de loucura. Como é que o dirigente vai se comportar em relação a isso? Ele vai, como que ele vai suportar esse tipo de pressão de cobrança? Então, claro que tudo isso também passa no imaginário do Cartola. E o jogador, eu acho que nesse momento ele fica numa situação muito cômoda, porque ele está hoje empregado em um grande clube, o clube com o maior orçamento do Brasil, ele é ídolo da torcida. Cada vez que o titular jogar mal, alguém vai acabar se lembrando dele. E só a presença dele no grupo, e com o contrato por vencer, enfim, daqui a pouco, só isso já serve para gerar uma cobrança muito maior para o dirigente do que para ele. E é aquilo, né? Que a gente estava falando. Se for para ele não ficar, tem que vender. Não dá para perder um jogador desse de graça. Que é o que a gente falou do Mbappé lá no Paris Saint-Germain. Sim. Não dá pro cara, não tô comparando, que aí já vão falar, tá comparando o Gabigol com o Mbappé. Não, mas o Gabigol pro Brasil é muito dinheiro pro Flamengo. Não, imagina não dá pra perder um cara desse de graça. Em janeiro ele indo de graça pro Vasco. Pro Corinthians que seja, pro Palmeiras, pro Corinthians, enfim, o Corinthians é um pouco mesmo. Bom, enfim, o Corinthians quer contratar. Ué, mas o próprio Mauro falou que foi uma mancada dele ficar flertando com o Corinthians. Ele flertou. Falou que respeita muito, que a torcida. Então, isso acontece porque ele está no melhor dos mundos. Se ele ficar de boca fechada no Flamengo, só a presença dele já vai servir de cobrança lá para a direção tomar algum tipo de atitude. A direção, ela, só de olhar para ele, já está todo dia pressionada, porque ela não sabe o que é melhor para a direção do Flamengo hoje. Renovar com o Gabigol ou deixar amanhã depois ele ir embora de graça. É difícil responder isso. A situação do Cartola hoje, do dirigente do Flamengo, ela não é cômoda em relação a esse tema.